Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Agora quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor na minha vida? Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Agora quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de risos, nossos lábios de louvor, e se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Você acredita que alguma das trombetas do Apocalipse já ocorreu? Descubra agora o que vai acontecer nas trombetas do Apocalipse. Descubra agora sobre a última trombeta, o que acontece na primeira, na segunda. Algumas pessoas, inclusive, veio falando que já tocou uma das trombetas. Será que já tocou? Eu quero te agradecer por você estar aqui conosco mais uma vez. Estamos na lição 10, série Apocalipse. Você é muito bem-vindo. Você é uma pessoa que está estudando a palavra de Deus, que está dedicando. Então agora tenha foco, pegue caderno, caneta e vamos aprender. Para começar, eu gostaria que você pegasse a tua palavra de Deus, a sua Bíblia, pode ser ela evangélica ou católica. Nós vamos colocar aqui no slide a palavra, se você não tem, é Apocalipse, capítulo 8, versículo 12, do 5 ao 6. Você que não tem, você pode acompanhar nos slides ao vivo. Apocalipse, capítulo 8, versículo 12, do 5 ao 6, diz o seguinte: quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu. Por volta de meia hora, vi os 7 anjos que achavam em pé diante de Deus. A ele foram dadas as 7 trombetas. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-se sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocá-las. A partir de agora nós vamos descobrir as 7 trombetas. Antes disso, gostaria que você fechasse os teus olhos. Papai querido, esta é a tua palavra. Nós te agradecemos, ó meu Deus, por estarmos aqui neste momento. Te pedimos, ó meu Deus, que o Senhor abra as nossas mentes. Abre, papai querido, os nossos corações para entender a tua palavra.
Sabemos que Tu és santo, digno, e sabemos, ó meu Deus, que a Tua palavra é perfeita. Que ela possa entrar, ó meu Deus, nos corações, nos lares, nesta manhã de domingo. E que todos possam aprender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, nós vimos aqui que a palavra, nós estávamos falando, e eu vou colocar no slide ali, as 70 semanas de Daniel. Se você observar nas 70 semanas de Daniel, nós já falamos aí das 5 dispensações, falamos das 7 leis, depois falamos das 7 igrejas do Apocalipse, e aí falamos também do arrebatamento. Este é um gráfico a respeito das 70 semanas de Daniel. E agora nós vamos falar da última semana. Umas 3 aulas atrás, nós falávamos a respeito das 70 semanas de Daniel e que terá uma última semana. Essa última semana é a grande tribulação. Esta última semana é a grande tribulação. Nós estamos na semana 69, próximo da última semana. Então, nós estamos também falando do livro de Apocalipse. No próximo slide, você vai verificar aí pela sua tela que nós temos o capítulo 1 representando o passado, que temos aí uma introdução, a bênção, as saudações do apóstolo. Nós vimos aí também que no presente tivemos as 7 igrejas pelas quais nós já estudamos, que foi a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E aí temos a questão dos princípios das dores. Nós falamos da aula passada e todos nós concordamos sobre que temos falsos cristos, guerras, tragédias, ódio, perseguições, falsos profetas, falta de amor e boas novas. Logo depois do princípio das dores, no capítulo 4 de Apocalipse, acontece o arrebatamento. Depois acontece a igreja glorificada no capítulo 5. É uma sequência. O nosso estudo do livro de Apocalipse está sendo um estudo do livro literal, da forma como está escrito, capítulo 1, capítulo 2 a 3, 4, o capítulo 5. No capítulo 6 é justamente a aula passada, pela qual nós falamos dos 7 selos. Se você recorda, nós falamos que o primeiro selo era o anticristo, o segundo selo, guerras, o terceiro, fome, o quarto, morte, o quinto, justiça, o sexto, catástrofe e o sétimo, trombeta. E hoje nós vamos falar das 7 trombetas, dos 7 selos, o selo que foi aberto para inaugurar o toque das trombetas. Então hoje nós trataremos das 7 trombetas. Na próxima aula nós falaremos das 7 taças. Quais são as 7 taças? E aí, conseguindo pelo livro de Apocalipse, nós vamos falar da volta gloriosa de Jesus, o milênio, o juízo final, o perfeito estado eterno. Então, verifique que o livro ele vem literalmente falando sobre esses estudos. Capítulo 1, sobre o passado, o capítulo 2 e o 3, presente, e agora nós estamos falando de algo que vai ocorrer no futuro. No entanto, todavia, nós estamos tendo os princípios das dores, pelos quais menciona tudo o que vai acontecer para frente. Lembrando que o princípio das dores, nós não temos um tempo exato, nós não temos uma data certa para a volta de Jesus. Se você vê qualquer pessoa falando ou mencionando que Jesus vai voltar tal dia, duvide, porque o Senhor Jesus não mencionou data, ele mencionou sinais. No próximo slide, para você entender essa sequência, nós vimos aí dos princípios das dores. Quais são? Os falsos cristos, guerras, tragédias, fome, ódio, perseguição, falsos profetas, falta de amor e o evangelho. Prosseguindo, nós entramos nos 7 selos, que aí a gente tem um arrebatamento. Temos aí o anticristo, a guerra, a fome, morte, justiça, catástrofe e trombeta. Hoje nós vamos estar entrando nas 7 trombetas, que é o 7º selo, e prosseguinte as 7 taças. As profecias, queridos, elas não são interpretadas de forma simbólica ou da nossa própria maneira. No nosso caso aqui, nós vimos que tem várias interpretações do Apocalipse, mas nós trataremos esta visão como uma visão literal. Nós somos pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, e nós acreditamos no arrebatamento, que em breve
ocorrerá. Então, esta é a visão da igreja, esta é a nossa visão. Respeitamos outras visões, mas estamos nesta linha de raciocínio, que é uma linha literal do Apocalipse. O que vamos aprender hoje? No próximo slide você vai ver. Vamos conceituar trombetas do Apocalipse. Vamos falar das 6 trombetas com os seus acontecimentos no mundo. E a 7ª trombeta, que é a volta gloriosa de Jesus. Será que uma das trombetas já aconteceu? Será que está para acontecer? Você já se fez esta pergunta? Bom, o que acontece na abertura do 7º selo? Próximo slide, o que você acha que acontece na abertura do 7º selo? Nós falamos na aula passada que vimos um monte de coisas ocorrendo. Quando tem a abertura do 7º selo, nós lemos aí agora que aconteceu algo chamado silêncio. Um silêncio no céu. Queridos, imagine o Senhor trazendo a tua palavra e o João tendo aquela visão a respeito do Apocalipse, aquele tanto de pessoas no céu, anjos, as pessoas glorificando, fazendo barulho, e de repente, por meia hora, nada mais, nada menos, está escrito assim na palavra de Deus, por meia hora houve silêncio. Um silêncio representa que algo vai acontecer. Algo de muito grave. Quando a gente faz um silêncio, é para escutarmos algo que está ocorrendo. O silêncio é justamente para isso. Nós vemos o silêncio absoluto no céu. Silêncio, porque agora vai se abrir o 7º selo. Silêncio, porque o que está por vir agora é estrondoso. A abertura dos 7 selos. Se nós lermos lá na abertura no 5º e no 6º selo, as pessoas clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra? Até quando? As pessoas começavam a clamar: até quando vai acontecer? Mas mesmo diante de tantas desgraças, como nós vimos na abertura dos selos, as pessoas ainda assim não se arrependeram. Ainda assim, as pessoas não se quebrantaram. E justamente por falta de arrependimento pelo pecado humano, existe a questão das 7 trombetas. O 7º selo vai ser aberto agora. Um silêncio total no céu. O juízo das 7 trombetas. Muita atenção agora, queridos, porque nós vamos ver coisas maravilhosas. Você já reparou que quando as pessoas fazem silêncio é porque algo está prestes a acontecer? O que vem para acontecer é a grande tribulação. Tribulação tão grande, que jamais foi vista na história. E essa tribulação será representada por 7 anos, por 7 selos, por 7 anjos, por 7 trombetas, por 7 taças e 7 trovões. Nós vamos falar das 7 trombetas. A repetição do número 7 é uma visão perfeita. E eu tenho uma enquete no próximo slide. Você viu aí que muitas pessoas, elas estão perguntando sobre a trombeta. Você acredita que a primeira trombeta já tocou? Sim ou não? Quantas pessoas não divulgam vídeos tais como este, onde a trombeta já foi se ouvida em Jerusalém, ou a trombeta foi ouvida em algum lugar? Eu quero ouvir de você. Você acha que sim ou que não? Você acha que a trombeta, uma das trombetas do Apocalipse, foi tocada? Se você acha que sim, mencione aí nos comentários. Se você acha que não. Porque muitas pessoas falaram que já tocou. E nós vamos ver hoje o porquê dessa trombeta não ter tocado ainda. No slide 11, o que são estas trombetas? O que são as trombetas? Vamos conceituar trombeta. A trombeta, ela era usada antigamente para chamar a atenção das pessoas, para chamar o seu povo para uma reunião.
Elas eram feitas de chifres, né? Eram feitas aí, às vezes, de prata, de bronze, e eram tocadas para um motivo de guerra. Tocava-se a trombeta para que algo fosse acontecer. No Apocalipse, as trombetas representam os juízos de Deus sobre o mundo. Os juízos de Deus sobre o mundo. Que juízos são estes? Que trombetas são essas? Então, as trombetas, elas são feitas assim. Ela tem a função para alertar, para dar anúncios importantes sobre a guerra. Ela tem a função para avisar o mundo, tentar despertar as pessoas que estão distraídas. Se a trombeta simboliza o juízo da grande tribulação, e esta ocorre após o arrebatamento, logo elas não foram tocadas ainda. Por mais que você tenha ouvido aí um toque ou um som, as pessoas elas podem pegar aí o celular e fazer com que este som seja tocado. E gravar e fazer algum efeito. Mas acreditamos que a trombeta ainda não tocou. Porque a trombeta inicia um período de aflição jamais vista nessa terra. Um período de angústia jamais vista. Que período é este? A grande tribulação. 7 taças, 7 selos, 7 trombetas. Mas, no momento que a trombeta estiver tocando, o primeiro soar da trombeta for para derramar a ira do Cordeiro sobre essa terra, a igreja do Senhor Jesus, eu, você, nós estaremos no céu, glorificando o Senhor, exaltando o Senhor. Nós já estaremos, querido, arrebatados. E a ira do Cordeiro será derramada sobre essa terra. Faz sentido que essa trombeta ainda não tocou? Vamos ver agora a primeira trombeta. Apocalipse capítulo 9, versículo 1. Pegue a tua palavra, pegue a Bíblia. Se você não tem, acompanhe no slide. Nós vamos ver a primeira trombeta. Apocalipse capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. E granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado um terço das árvores e toda a relva verde. A primeira trombeta tocou. E o que ocorre, querido? Um terço da terra, um terço das árvores e toda a relva verde é queimada. Acompanhe no slide o que representa essa primeira trombeta. No slide 3 diz o seguinte, que essa descrição é uma descrição literal, não é simbólica. Queridos, se nós formos ver essa primeira trombeta, a palavra do Senhor diz que foram lançadas sobre a terra. É algo que vem dos céus. O que vem diretamente dos céus, derramado o juízo do Senhor. Não vai ser algo natural. Vai ser algo vindo diretamente do céu. O próprio Jesus quem vai enviar os juízos. O próprio Senhor Jesus vai derramar a sua ira. E sabe o que era a primeira? Saraiva. Saraiva e fogo, chuva de pedra, granizo. Nunca houve tribulação como esta. Nunca houve tribulação como esta. Aliás, nunca haverá. Porque é algo que vai acontecer. Vai cair, querido, talvez aí uma chuva de meteoros. Um terço da parte da terra será destruída. A primeira trombeta é o julgamento sobre a terra, desastres naturais. É como se aconteceu com as pragas lá do Egito. O primeiro juízo ele vem sobre a vegetação. Será destruída, fome mundial. As pessoas sentirão fome porque o mato, a agricultura será queimada. Um terço da terra será destruído. O Senhor trará juízo. E isso tudo porque as pessoas não se arrependem.
E eu quero te fazer uma pergunta, já no próximo slide, sobre essa trombeta. Você acredita que 1/3 da terra já foi queimada? Nós vimos tudo isso como princípio das dores. Você acredita que 1/3 da terra, seja aí por queimadas, por várias coisas, já foi destruído? Se você acredita, você coloca aí sim ou não. Porque muitas pessoas acreditam que essa trombeta já foi tocada. Que a maior parte da terra já foi destruído por mato, por queimaduras, por fogo. Mas nós temos que entender que isso virá do céu. O juízo do Senhor virá do céu. A segunda trombeta, queridos. A segunda trombeta está em Apocalipse, capítulo 8, do versículo 8 ao 9. O que acontece na segunda trombeta? Vamos ler? O segundo anjo tocou a sua trombeta. Um meteoro invadiu a atmosfera terrestre. E ao cair sobre o mar, 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas vivas do mar. E foi destruído 1/3 das embarcações. 1/3. A primeira trombeta é 1/3 da terra sendo destruída. A segunda trombeta é 1/3 do mar. Provavelmente tsunamis. Talvez sim um meteoro, algo que vem do céu, cai sobre o mar e aí transforma-se o mar em sangue. E todas as criaturas que estão ali mistura-se com sangue, embarcações são destruídas, animais serão afetados. Olha aí no slide 17, você vai perceber, querido, tão terrível que é. Você vai verificar que algo tão grandioso vai acontecer nesse período. Os peixes, os tubarões, tudo que está ali na criatura do mar, os oceanos serão afetados. Você acredita, queridos, que isto vai acontecer? Você acredita que está prestes a acontecer? Vai ocorrer, queridos, 1/3 do mar será destruído. 1/3 da terra. E eu quero te fazer uma pergunta. Se você acha também que o mar já foi destruído. Nós vimos aí, recentemente, um vazamento de petróleo no mar. E aí eu quero fazer uma enquete, verifique no slide 18. Você acredita que 1/3 do mar já foi danificado? O que você acha? Coloque aí se você acha que sim ou que não. Você acredita que 1/3 do mar já foi danificado? Tudo isto, querido, é princípio das dores. Tudo isto é princípio daquilo que está por vir, que será pior ainda. A ira do Cordeiro será derramada sobre aqueles que rejeitaram Jesus, sobre aqueles que não foram arrebatados, sobre aqueles que estão passando por dificuldades, que não aceitaram o Senhor Jesus. A terceira trombeta. Acompanhe Apocalipse, capítulo 8, versículo 10, 11. O terceiro anjo tocou a sua trombeta. E caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas. E muitos morreram pela ação das águas, que se tornaram amargas. Observe, queridos, que a terceira trombeta, ela representa a destruição da água doce. A primeira vem sobre a terra, a segunda vem sobre o mar salgado, e agora a terceira vem sobre a água doce.
A água doce, inclusive hoje, nos princípios das dores, nós já percebemos que ela já está acabando. Mas chegará um dia que do céu cairá algo, o juízo do Senhor, pela qual esta água doce não vai existir mais. As pessoas sentirão sede, tanto ricos como pobres não terão água doce, não terão a água própria para o consumo. As pessoas morrerão, querido, de sede. 1/3 das fontes das águas. Preste muito atenção, uma grande estrela cai do céu. E essa estrela se chama Absinto. Esta estrela, querido, se chama Absinto. Absinto significa amargo. Isso me reflete o seguinte: Jesus é a água viva. É a água aquela que nós tomamos e não temos mais sede. Mas esta água que acontecerá na grande tribulação, ela será amarga, justamente para provar que, se você que está aí, eu que estou aqui, se nós rejeitamos o Senhor Jesus, nós teremos um princípio das dores e depois a grande tribulação, uma água amarga, sem água. Queridos, isto não ocorreu ainda, mas está prestes a acontecer. Até agora nós estamos vendo o princípio do que vem acontecer. E eu te faço uma pergunta no slide 22. Você acredita que 1/3 da água doce já foi contaminada? Sim ou não? Você acredita que 1/3 da água já foi contaminada? Por que eu estou perguntando isso? Porque nós temos muitas religiões, pelas quais inclusive respeito, que acredita que isto já ocorreu. Que nós já tivemos trombetas, que nós já estamos indo para a 5ª trombeta. Que 1/3 da água doce já foi contaminada. É bom lembrarmos que aconteceu aí algumas coisas como a questão da barragem de Mariana, barragem de Brumadinho, destruindo aí os rios. Isso tudo sinal, isso tudo são princípios para que algo vai acontecer. É como se Deus estivesse mandando um alerta: olhe, escute, tudo isso que aconteceu lá na praga dos egípcios vai acontecer na grande tribulação. Tudo isso que está acontecendo nos princípios das dores vai acontecer na grande tribulação. Só que muito, mas muito, muito pior. Muito pior. Então tudo agora é o Senhor nos alertando. E nós vamos entrar agora para a 4ª trombeta. Querido, a 5ª trombeta e a 6ª trombeta é algo inacreditável. É algo jamais imaginável. A 5ª trombeta e a 7ª, da 5ª à 7ª, são coisas que você jamais imaginou que vai acontecer. A 5ª e a 6ª são destruições tamanha. Então a 4ª trombeta está em Apocalipse capítulo 8, versículo 12. Abre a palavra do Senhor se você tiver aí, se você não tiver, acompanhe comigo. A 4ª trombeta diz o seguinte. Apocalipse capítulo 8, versículo 12. O 4º anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. A primeira trombeta, a destruição vem sobre a terra. A segunda trombeta, a destruição vem sobre o mar. A terceira trombeta, a destruição vem sobre as águas. A 4ª trombeta agora vem sobre os astros. É como se Deus estivesse mostrando assim: primeiro eu vou destruir a terra, a vegetação. Agora eu vou destruir a água salgada.
Agora eu vou destruir a água doce. Agora vai destruir o ar. 1/3 na sua plenitude. A terra hoje, querido, geme. Ela geme pelo pecado do homem. E o pecado tem consequência. É destruído para refazer a terra, para transformar a terra em uma nova terra. Então, o que representa a quarta trombeta? No próximo slide, trevas, ferida, 1/3 parte do céu. Todos ligados a eventos que caem do céu. Imagine, querido, 1/3 parte do sol sendo destruído. As plantas hoje, elas dependem do sol. Imagine, queridos, você vivendo numa escuridão. E isto, quem está falando é a palavra do Senhor. Imagine você não passando não apenas 2 dias, não apenas 3 dias, mas um mês inteiro na escuridão. Você não vai saber que é dia, você não vai saber que é noite, porque o sol será afetado, a lua será afetada, as estrelas serão afetadas. As pessoas viverão numa escuridão tamanha, num breu. Imagine isso acontecendo, não tendo energia, não tendo celular, não tendo como você contatar com seus parentes. E isto que eu estou falando é para quem vai ficar, porque a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Imagine você, querido, ou alguém que você conhece ficando num planeta sendo totalmente destruído. E não será destruído, querido, pelos homens. Será destruído por Deus por causa do pecado dos homens. Porque as pessoas vão falar assim, isso é normal, isso já estava tudo para previr, isso aí é o aquecimento global, vão ter todas as desculpas, mas não, aqui são literalmente os juízos de Deus. A ira do Cordeiro sendo derramada. O diabo, o anticristo, neste momento, ele vai estar governando o planeta. E justamente por ele estar governando este mundo, o mundo sendo destruído, o mundo vai ser destruído pelo pecado. O Senhor vai derramar a sua ira. Esta é a quarta trombeta. Não haverá comida. Não haverá diferença de rico e pobre. O mundo estará num caos. Ainda assim, os homens não se arrependerão. Os corpos celestes serão feridos, sol e lua e estrela. A terra ficará numa escuridão total. Não serão 3 dias, mas vários meses de escuridão. Poluição do ar. Você não vai poder nem ver as estrelas, porque 1/3 delas serão destruídas. Nós não sabemos exatamente aonde que isto vai acontecer, porque será 1/3. Pode ser numa localização, pode ser em várias localizações, mas a Bíblia é muito clara que isto vai ocorrer de forma literal, isto não é simbólico. Isto não é algo assim, isto aqui representa, o diabo caindo. Não é isto, querido. Está falando de destruição, está falando de algo literal que vai acontecer na terra. Os princípios da dor já estão aí. No próximo slide, eu faço uma pergunta. Você acredita que 1/3 do sol, da lua, das estrelas já foram atingidos? Porque eu quero fazer com que você reflita. Se você acha que sim, você coloca aí. Se você acha que não. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas estão achando que essas trombetas já foram tocadas. Nós podemos aí ver o eclipse, podemos ver aí o sol, podemos ver o aquecimento, mas isso ainda não ocorreu. Eu acredito que não. E a palavra do Senhor menciona isso. Que haverá um tempo tão grande de destruição para você provar, para você ver que nós não estamos ainda na grande tribulação. Nós estamos no princípio. Então, não. Não aconteceu a quarta trombeta.
Tudo isso é princípio do que está por vir. Vamos fazer um resumo agora no próximo slide, no slide 27. O que nós aprendemos até agora? 4 trombetas. Qual que é a primeira trombeta? Vai estar destruindo 1/3 da terra. A segunda trombeta, sobre o mar. A terceira trombeta, sobre as águas doces. A quarta trombeta, sobre os astros. Então, as 4 primeiras trombetas, elas virão, queridos, sobre a criação. Sobre a terra, sobre o mar, sobre a água e sobre o ar. Tudo isso aconteceu lá nas pragas do Egito. Nós vimos aí que lá nas pragas do Egito tivemos essas mesmas coisas. Então, essas 4 trombetas é sobre a criação, mas a 5ª trombeta, a 6ª, é sobre algo pior ainda, sobre coisas que vão afetar diretamente o homem. Até aqui nós vemos a criação sendo destruída, e sim, está atingindo o homem, mas nas próximas trombetas o negócio vai ficar pior ainda. Então, um resumo dessas 4 trombetas, 1/3 da criação é atingido por causa do pecado. 7 trombetas é um anúncio escatológico, é um anúncio do juízo, é um anúncio que Deus vai tocar as trombetas e algo de destruição, de guerra está por vir. Então, a maior catástrofe ocorrerá na 5ª trombeta. A maior catástrofe, é uma loucura, querido. Algo tão grande vai acontecer na 5ª trombeta que eu, e nem quero que você que está me assistindo, ou alguém, algum conhecido, esteja aqui para presenciar ou passar por isso. Porque a 5ª trombeta é algo surreal. É como se você estivesse assistindo um filme de terror. E aí Apocalipse capítulo 8, 13 diz o seguinte: enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dada pelos 3 outros anjos. As 4 primeiras trombetas foi sobre a criação, mas ai do que está por vir por aí. E aí eu venho fazer uma referência aqui. Na Bíblia, nós só vemos essa repetição 3 vezes. Essa do ai do Apocalipse e a outra: santo, santo, santo. É como se a mesma intensidade do ai viesse com a intensidade da santidade de Deus. O Senhor é santo, eu não aceito pecado. O Senhor é santo, o pecado será destruído. O Senhor é santo. Então os 3 ai revelam as 3 santidades de Deus. Santo, santo. O mundo hoje, querido, eu vou usar essa expressão, não gosto nem de ouvir, de eu falar essa expressão, mas o mundo hoje ele está podre no pecado. Eu estava vendo uma pesquisa, um aumento de violência. Nesses últimos dias, a pedofilia aumentou tamanha. E o homem parece que não sente, não se arrepende. A pornografia, as coisas imorais, tudo, a igreja mundana, as coisas estão num estado tão grande. E Deus, ele é santo. E ele diz o seguinte: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Faz sentido que o princípio das dores revela o que está por vir, que Deus está nos alertando para voltarmos para Ele, nos arrepender, porque o que está por vir é o juízo de Deus sobre o pecado. Agora preste muita atenção, escuta o que eu vou falar agora. Não se distraia.
Nós estamos vivendo no tempo da graça. Nós estamos vivendo no tempo do amor do Senhor. Você não vê hoje pessoas, por exemplo, pegando uma Bíblia, rasgando ela e comendo e fazendo zombaria de Deus e fogo do céu caindo. Você não vê o juízo de Deus derramando fogo assim. Pessoas entrando dentro de igrejas, pegando imagens sacras, indo para fora, tirando as roupas. Você não vê o Senhor derramando fogo sobre essas pessoas. Porque Deus está no tempo da graça. Ele está num tempo ainda que Ele diz, arrepende-te enquanto é tempo. Arrepende-te porque eu te amo. Porque haverá um tempo que não haverá mais tempo. E aí eu escuto pessoas falar o seguinte. O que está acontecendo de coronavírus, ou isso, ou aquilo. As pessoas falando que a conta está chegando. O mundo está passando porque a conta está chegando. Não chegou ainda não. Tudo isso é princípio das dores. Haverá um momento que a conta vai chegar. Agora Deus está nos alertando, volte para mim. Agora Deus está falando, volte para mim. Eu estou alertando o que está por vir. É um princípio, é algo que está por vir. Então, queridos, a quinta trombeta será a pior. Lucas capítulo 21 diz o seguinte, que nesses dias os homens eles vão desmaiar de perplexidade, de tamanha coisa que vai acontecer no mundo. As 4 primeiras já foram terríveis, mas os moradores não tinham nem ideia do que viria na quinta trombeta. Talvez esta águia pode ser um anjo, talvez pode ser o próprio Senhor, talvez sejam ainda pessoas que estejam aqui falando, gente, o que vem por aí é pior, arrependa-te enquanto é tempo. As últimas 3 são para ferir diretamente o homem. Esta águia pode ser uma figura de um anjo. Preste atenção. Quinta trombeta. Apocalipse, capítulo 9, versículo 1. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Aqui nós vimos uma coisa que já aconteceu lá em Gênesis. Uma estrela que havia caído do céu. Que estrela é essa? O próprio Satanás. O próprio anticristo. Aquilo que ele já caiu. Aquela estrela que havia caído do céu. O diabo, foi dada a chave para ele. Foi dada a autoridade para ele. Olha, observe aqui. Quem está dando permissão para o diabo é Jesus. Jesus, o próprio Senhor, o próprio Deus, está dando a chave para o diabo, está dando permissão para ele para afligir os homens. Porque o que vem acontecer agora é de acabar. Uma estrela cair do próprio anticristo. O anticristo, olha no próprio slide aí, uma estrela que representa o diabo que caiu do céu. Estrelas são usadas na Bíblia às vezes para representar autoridades. Nesse momento, o anticristo, eu acredito que vai estar nos 3 anos e meio finais da grande tribulação. Da 1ª à 4ª, nós estaremos nos 3 anos e meio. Nessa parte agora, o negócio vai intensificar. Agora é o diabo, o próprio anticristo, com a permissão de Deus, que vai começar a afligir o povo. O negócio vai ficar feio. Quando Jesus demonstrou seu poder sobre os demônios, ele via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Está escrito em Lucas 10, 18. Então, neste momento, o anticristo, ele vai tomar conta para afligir as pessoas. Agora, preste atenção. Muita atenção. Se você, eu, nós, que somos a igreja, se nós nos arrependermos e colocarmos a nossa vida, voltarmos para o Senhor e estivermos em santidade dia após dia, nós não estaremos neste momento, nós estaremos lá no céu.
Aqueles que estiverem aqui, se eles se arrependerem e eles não aceitarem a marca da besta, algo que nós vamos falar, eles não serão atingidos. Porque o diabo ele vai atingir aqueles que estarão com a marca. Aqueles que rejeitaram o poder. E foi-lhe dada a chave do poço. A chave representa a autoridade. Quando ele abriu o abismo, Apocalipse capítulo 9, versículo 2 ao 4. Quando ele abriu o abismo, subiu dele fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu se escureceram com a fumaça que saía do abismo. Olha o que saiu dali. Daí, fumaça, saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. E lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Foi permitido para ele tirar do abismo uma nuvem de gafanhotos. E não são gafanhotos literais, nós vamos provar agora. O trabalho do diabo sempre tem sido ocultar a luz de Deus. Sempre tem fazido com que você saísse da santidade. Para que você ficasse próximo do diabo e você aceitasse ele. Neste momento, querido, o diabo ele vai cegar os homens. O Espírito do Senhor não estará mais aqui na terra. As pessoas que estiverem aqui vão passar por tanta dificuldade. Você consegue sentir isso, você consegue perceber que Deus, Ele não aceita o pecado, Ele aceita o pecador para que se arrependa. A santidade de Deus demonstra o seu caráter. A santidade de Deus vem justamente para trazer justiça. E eu quero te fazer uma pergunta. Nesse enquete, slide 33, você acredita que a praga atual dos gafanhotos representa essa quinta trombeta do Apocalipse? E eu vou te falar isso por um motivo. Recentemente a gente recebe essas correntes, eu não vou citar o nome dessa pessoa, e ela me disse o seguinte, no WhatsApp. Estava lendo em Apocalipse, nos últimos capítulos, onde está se cumprindo a profecia. Ela fala que irá se alastrar uma praga que irá matar muitos e irá chegar aos poucos. E tudo que está na Bíblia coincide com o histórico da doença, essa atual doença. Porque quando você pega ela, mesmo morto, a praga permanece no seu corpo por 4 dias e depois sai. Tudo isso está na Bíblia. Que muitos irão procurar algo para molhar a boca e não acharão. E aí a pessoa termina, o texto é longo. Não seja um dos 93% que não vai reenviar essa mensagem. Não sei se você, como eu, recebeu algum tipo de mensagem desse jeito. As pessoas pegam um texto fora do contexto. E eu te pergunto, se você acha que já aconteceu essa quinta trombeta. Porque nós vamos ver como é que são esses gafanhotos. Não são como os gafanhotos que estão tendo aí hoje. Não são como o que nós estamos vendo hoje. Tudo isto é princípio das dores. Slide 34, Apocalipse capítulo 9, versículo 4 a 6, diz como que são esses gafanhotos. Eles receberam ordens para não causar dano nem à erva da terra, nem a qualquer planta ou árvore. Os gafanhotos hoje, eles destroem a agricultura. Esses gafanhotos aqui, na grande tribulação, têm ordens. Não toque na agricultura. Não troque em nenhuma mata verde. Vocês vão tocar apenas em algo. Mas apenas aqueles que não tiverem o selo de Deus na testa. Não toque. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como uma picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas fugirá deles. Olha como que são esses gafanhotos.
Foi permitido para que o diabo pegasse a chave do abismo, entrasse lá e tirasse uma nuvem de gafanhotos, um monte de demônios, e desse autoridade para ele. Vá, ataque, destrua, mata, mata, sangue. Sangue. Os gafanhotos vão atingir essas pessoas. Os gafanhotos vão atingi-los com um tormento tão grande. E aí, eu me lembro de algo. Mas antes eu quero ler aqui Apocalipse capítulo 9, versículo 7 ao 12. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia um rosto humano. Os cabelos deles eram como as de mulheres, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinha caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinha poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolim. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda estão por vir. A águia veio e fala: ai do que está por vir, ai dessa 5ª trombeta, os gafanhotos vão atingir. E aí me lembra de algo. Nós falamos isso aqui na lição do anticristo. O como que a inteligência artificial, a inteligência tecnológica está sendo hoje. Saiu uma notícia recentemente que já foi liberado para implantar chips no cérebro. E que terá uma máquina que vai controlar as pessoas. Aí eu penso, será? Isso é algo meu, uma visão minha. Que essas pessoas não serão atingidas por algumas fotos que eu vou colocar aí de algo que já existe. No slide tem algumas fotos de algumas coisas já criadas pelo homem. Nós temos aí um robô, querido, que parece um escorpião. Nós temos robôs que vão provavelmente atingir aqueles que terão um chip. Olha, pega somente aqueles que estão com chip, ligado ao chip. Eles vão ser atingidos, mas eu vou controlar o cérebro deles, eles não vão poder morrer. Isso é uma visão pessoal minha. Mas, nesses dias, o mundo será tão sombrio, o inimigo estará aqui de uma forma tamanha, porque hoje você acha que tem algo ruim, nesses dias o diabo vai estar agindo de tamanha, porque ele vai cegar os homens. Ele vai até achar que isso é tecnologia, mas tudo isso é obra do inimigo, com a autoridade do Senhor. Tinha cabelos como cabelo de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Cabelo de mulher significa submissão. Eles só vão poder fazer algo, querido, com a autoridade do inimigo, com a autoridade do anticristo. Tinha um rei sobre ele, e era Satanás. Satanás pega a chave do abismo, Satanás dá a ordem, e a ordem para ele, para que esses demônios atinjam estas pessoas. E aí nós já vamos entrar na 6ª trombeta, porque o nosso tempo é curto. Mas eu fico pensando, imagine um monte de coisa sendo ferido. Imagine você sendo atingido ou os seus filhos. Hoje mesmo eu já tento passar a palavra do Senhor por meu filho, tento ensinar os meus filhos. Será que você está ensinando os seus filhos a vir para a igreja? Porque haverá um tempo, querido, tamanho. Imagine o seu filho, o seu próximo, passando por isso, sendo atingido, sendo atacado. É tempo de arrependimento. É tempo de voltar para o Senhor.
O Senhor está alertando a sua igreja. O Senhor está alertando pelos princípios das dores. Ele está alertando: igreja, reaviva. É momento de pregar a palavra. É momento de falar do evangelho. É momento de falar porque o Senhor está às portas. Jesus está voltando. Olha a sexta trombeta, Apocalipse capítulo 9, do 13 ao 21. O sexto anjo tocou a sua trombeta. E ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ele disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos. Sabe para quê? Para matar 1/3 da humanidade. Hoje eu vejo tantos lugares, tantas igrejas não pregando esta palavra. Tantos locais as pessoas não falando do que está por vir. Você já viu pessoas pregando sobre algo tão forte como isso? Você concorda comigo que é tempo de nós anunciarmos que o que está por vir aí é pior do que estamos passando, de que é momento de voltarmos para o Senhor, de que é momento de voltarmos para Deus e confiarmos nele para Ele nos livrar disso? Porque se você acredita no Senhor, nós estaremos livres. Queridos, a destruição da quinta trombeta veio de dentro. A sexta trombeta anuncia o castigo que vem de fora. Eis que o Senhor fará vir sobre ele as águas do Eufrate, fortes e impetuosas. Isto é o rei da Síria. Está escrito em Isaías. Se nós repararmos lá no rio Eufrates, nós vimos várias guerras. Neste momento eu acredito que são guerras militares. Guerras militares, queridos. Alguns comentaristas procuram identificar de um exército ou uma nação específica. Olha o que vai acontecer na sexta trombeta. Acho que é no próximo versículo. Eles mostram algumas coisas e eu quero ler com você. O versículo 9, capítulo 9, versículo 15. Foram então soltos 4 anjos que achavam preparados para a hora, dia e mês. Isso mostra que Deus está no controle. Ele determina quando. Ele determina a hora. Ele determina o momento. Eu te dou autoridade, diabo, mas te dou permissão, mas eu tenho o controle. A hora, o dia. E esses 4 anjos são 4 demônios, 4 potestades. O número dos cavaleiros que compunham o exército eram de 200 milhões. E eu ouvi um número. Capítulo 9, do versículo 16 ao 17. Os cavalos e os cavaleiros que vinham em minha visão tinham este aspecto. Querido, 200 milhões de demônios sendo soltos pelo abismo. 200 milhões de demônios, 200 milhões de exército para atingir as pessoas, para afligir as pessoas, para matar. O negócio vai ser louco, muito louco. E nós já estamos vendo isso em alguns noticiários. No slide 44, Exército da Austrália quer usar robôs assassinos para combater a China. Eu acredito que a tecnologia vai ser muito usada nesses dias para te rastrear. Te rastrear não, nem eu nem você estaremos aqui, mas para rastrear aqueles que estiverem aqui. Para te rastrear e te procurar como se fosse um drone, você poderia esconder numa caverna, porque tem o 5G que te acha lá no fim do mundo. E vai atingir estes robôs assassinos, esses demônios. O ONU adverte que terroristas podem construir exército de robôs assassinos.
Robôs assassinos são reais e já existem há mais do tempo do que nós imaginamos. São notícias. Tudo isso, princípio das dores. Tudo isso, princípio das dores. Você acredita que isso já está acontecendo? Que os princípios das dores o Senhor está mostrando? Olha a tecnologia, olha o que está vindo, olha aí, volte para mim, olha o pecado sendo alastrado, olha as coisas acontecendo, é tempo de arrependimento, é tempo de voltar e principalmente é tempo de anunciar o Evangelho, é tempo de anunciar Cristo, é tempo de anunciar o Cordeiro que salvou a minha vida, que salvou a tua vida, é tempo de voltar para Ele, é tempo de se purificar, é tempo de lavar as suas vestes, é tempo de orar, é tempo de ler a Bíblia, é tempo de buscar o Senhor. Buscai o Senhor enquanto é tempo, porque haverá um tempo que não terá mais tempo. É tempo. Apocalipse capítulo 9, do 18 ao 19, um terço da humanidade foi morto pelas 3 pragas. Fogo, fumaça, enxofre. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras. Tinha cabeça com as quais feriam as pessoas. E aí, Apocalipse diz o seguinte, capítulo 9, versículo 20 ao 21. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, mesmo assim, nem se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver nem ouvir. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Eu penso, Senhor, não sei se você tem o mesmo raciocínio comigo. Faz sentido, querido, que tanta coisa acontecendo, inclusive hoje e nesses dias, seria tempo das pessoas voltar para Deus, mas aqui mostra que as pessoas ainda assim não se arrependem. Ainda assim continuam se prostituindo. Ainda assim continuam idolatrando. Aí você fala, não, eu não tenho ídolos. Você idolatra novela, você idolatra futebol, você idolatra um cantor gospel, você idolatra até, sabe, uma tecnologia, você idolatra tantas coisas. Você deixa de vir para a igreja por um orgulho próprio seu. Porque um dos maiores pecados do homem é o orgulho. O diabo caiu por causa do orgulho. Por acharmos que não temos pecado. Por acharmos que eu posso pecar hoje, não tem problema, eu me arrependo amanhã. Volta a pecar, não tem problema. E aí você continua nisto. Até quando você vai continuar assim? Aquele que se lavou é como se fosse uma porca que foi lavada e jogasse de novo ali no chiqueiro. Até quando nós não vamos nos arrepender das nossas obras? Até quando vamos idolatrar? Pessoas idolatram dinheiro, prostituição, imoralidade, a idolatria, querido. O dinheiro tem sido um dos maiores ídolos. E justamente esse coronavírus vem mostrar para que as pessoas possam parar de olhar para o mundo e parar-se consigo mesmo e olhar para Deus. O Senhor está nos alertando, mostrando o que vem por aí. Ah, queridos, é tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. Num slide diz aí, a idolatria, o homicídio são os pecados, a feitiçaria, pessoas odiando uns aos outros, prostituição, furtos. Mas, para terminar, 7ª trombeta. Se não bastasse tudo isto que vem, o primeiro ai, o segundo ai, o Senhor vem mostrando, e aí a 7ª trombeta vem tocar. A 7ª trombeta, Senhor. Você que está me ouvindo, você que está vendo, preste atenção na 7ª trombeta.
Apocalipse, capítulo 9. Acho que é o 9, né? Eu quero só mostrar o que nós vimos falar até agora, um resumo. Primeiro, os princípios das dores, falsos cristos, guerras, tragédias, fome. Depois nós temos o selo, o anticristo, guerra, fome, morte, justiça, catástrofe, trombetas. A primeira trombeta, nós falamos aí que é uma destruição da terra. A segunda trombeta é uma destruição do mar. A terceira trombeta é a destruição das águas. A quarta trombeta é a destruição do sol, da lua. A quinta trombeta são gafanhotos, são pessoas que vão te atormentar. A sexta trombeta é a morte. E agora a sétima trombeta, relâmpagos. Escute, preste atenção. Apocalipse, capítulo 11, do 14 ao 19. O segundo ai passou. O terceiro ai virá em breve. O sétimo anjo tocou a sua trombeta. E houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que era, porque assumiste o teu grande poder e agora começastes a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos, os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Os 7 anjos tocam as suas trombetas. João ouve, mas a 7ª trombeta, algo maravilhoso acontece. A terra treme. Por quê? Porque aí vem o cavaleiro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, Jesus, Ele, o Santo dos Santos, o que tira o pecado do mundo, o que te salvou, o que me salvou, a Ele a honra, a Ele a glória. Quem poderá contender contra o Todo-Poderoso? Quem é o pecado que poderá contender contra Ele? Porque Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ele vem, a 7ª trombeta é a volta gloriosa do Senhor Jesus. Jamais devemos aceitar qualquer interpretação que o Senhor não tira o pecado do mundo. O Senhor vem para julgar as nações. Ele vem, Ele vem. Jesus vem. Senhor Deus Todo-Poderoso. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos. Neste momento, neste exato momento que o Senhor vir, sabe quem vai vir com Ele? Eu, você. A volta gloriosa do Senhor, Ele vem com um exército. Pessoas o adorando, pessoas o glorificando. A igreja glorificada vem com Ele, a igreja glorificada vem com Ele. Aqueles que ficarem aqui, que rejeitaram o Senhor, eles verão o olho, todo olho verá o Senhor vindo nos céus. Ele vem, queridos, Ele vem, e todo olho verá. Ele vem para julgar os mortos, para dar recompensa aos fiéis, para arruinar aqueles que corrompem a terra. O Senhor vem. Todo olho verá, até mesmo os que ultrapassaram, e todas as tribos se lamentarão.
Nós vamos falar mais disso nas próximas aulas, da volta do Senhor, porque isso é maravilhoso. Mas eu quero te fazer uma pergunta para terminarmos. Se você viu que está passando por tantos princípios de dores, se você viu que a grande tribulação está vindo, que é necessário que nos arrependemos, eu quero te fazer um convite. Rejeite o pecado. Abandone este mundo. Não tem como, querido. O Senhor Jesus diz isso. Não tem como eu servir a dois senhores. Não tem como eu servir a Mamon e servir ao Senhor. É momento de eu ter uma escolha. Ou eu me decido por Deus, ou eu me decido pelo mundo. Ou eu acabo de vez com esta vida de pecado, ou eu acabo de vez com essa vida de desculpas. Até quando? Porque é tantas desculpas. Eu não vou para a igreja hoje porque eu estou cansado. Eu não vou porque tem coronavírus. Querido, use máscara, use álcool gel, mas é tempo de você voltar. Eu quero te fazer um convite. Se você quer novamente se arrepender, porque hoje todo mundo conhece o Senhor. Conhece, mas não se arrepende. Não tem como dizer que eu conheço se eu não amo os irmãos. Não tem como dizer se eu conheço, se eu não sigo os seus mandamentos. Todo aquele que diz que me conhece vai negar a sua própria vida, rejeitar o mundo e se voltar para o Senhor. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Se você quer voltar para o Senhor, diz aí nos comentários: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Tantas vezes que eu peco e erro e volto a pecar. Me ajude, Senhor. Me ajude a voltar para Ti, me ajude a ficar firme na Tua presença. O meu casamento não vai bem porque eu não estou perto do Senhor. A minha vida financeira está um desastre porque eu não me coloquei diante do Senhor. Tudo ao meu redor está caindo, Pai, porque eu não estou perto do Senhor. O Senhor é aquele que nos guarda da ira futura. O Senhor é aquele que me guarda. Perdoe os meus pecados, me aceite. Me aceite como uma nova criatura. Eu sei que o Senhor está vindo, Pai. Perdoe-nos. Eu me arrependo. Me aceita, Senhor. Me traga de volta para Ti. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração, você pode dizer aqui. E que a graça do Senhor, a misericórdia de Deus, esteja contigo. Próxima aula nós vamos falar das 7 taças. Para finalizar, lembrando, as 7 trombetas, 1/3 da terra será destruído, 1/3 do mar, 1/3 das águas. Gafanhotos afligirão a terra, os homens serão mortos pela espada dos demônios, até que a 7ª trombeta, o Cordeiro vem. Amém? Fique com Deus. Hoje à noite nós temos culto às 19 horas. Eu te convido. Quarta-feira, culto novamente. Sábado, oração. Se você precisar de uma oração, não fique orgulhoso, nos procure, vamos orar por você. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima.